Apagou. Mas apagou. Voltamos com a Economia Fácil. A gente está com alguns problemas técnicos na live, como uma parcela dos nossos ouvintes é pela live, então a gente estava tentando contornar. A gente vai garantir a transmissão sem a imagem, tá bom? Pelo menos com áudio, para a gente manter o nosso programa dentro do horário e tratar do tema. Tá legal? A gente estava falando sobre regime de capitalização, explicamos o que é, explicamos que alguns países do mundo chegaram a adotar, mas reverteram. Hoje, o grande país que é referência para o sistema de capitalização é o Chile. O Chile é um dos mais antigos países a ter adotado. Ele adotou o regime de capitalização durante a ditadura de Augusto Pinochet, adotou no início dos anos 80, e é onde o ministro da Economia, Paulo Guedes, está se utilizando de referência. Agora, ele não faz isso de maneira altruísta, não, tá? O que acontece é que Paulo Guedes é dono de uma das administradoras de fundo de previdência. Quer dizer, uma dos bancos, ele é dono de um dos bancos, um dos cinco bancos que administram o sistema de capitalização lá no Chile. E ganha muito dinheiro com isso, e ele quer replicar isso aqui. Se ligue, gente, se ligue, tá? Só que lá no Chile é muito contestado. O Chile, inclusive, registrou agora, registrou em abril, uma grande manifestação contra, porque lá, olha só o problema, as pessoas, pelo menos 1/3 das pessoas estão recebendo menos, tá, que um salário mínimo chileno, menos que um salário mínimo chileno. E 80% dos aposentados chilenos se aposentam com um vencimento menor do que eles, pelo menos, esperavam, do que eles se programaram para se aposentar. Hoje o Chile passa por uma epidemia de suicídios de idosos, inclusive registrados pela Organização Mundial de Saúde. E uma das principais causas, tá? Uma das principais causas do suicídio de idosos é porque eles não têm renda. Contribuíram, ou não contribuíram, mas trabalharam a vida inteira, mas não conseguem se aposentar, e aqueles que contribuíram estão recebendo muito pouco, então eles não conseguem se bancar e sentem-se um estorvo para as famílias deles. Então existe uma epidemia. Nós vamos explicar aqui que a adoção do sistema de capitalização vai repetir o mesmo problema lá do Chile, tá? Só para explicar para vocês que no Chile 53% das aposentadorias, 53% recebem meio salário mínimo chileno. E apenas 2% são de salário mínimo integral, após 40 anos de contribuição. Tá? No caso, por que é interessante o modelo chileno? Só é interessante para os patrões, porque no modelo chileno, o trabalhador contribui, é descontado até 30% do salário dele. No caso brasileiro, um trabalhador pode ser 7,5%, vai de 7,5% a 11%. Em algumas categorias, 14%, tá? Principalmente em algumas categorias de serviço público. E os patrões contribuem com 20%. Tá? No regime chileno, quem contribui é só o empregado, não o empregador. E, ora, as empresas brasileiras estão vendo isso uma maravilha, que elas vão parar de pagar a Previdência Social. E, com isso, elas vão aumentar o lucro delas, porque elas não vão contratar mais gente, fazer mais investimento. Né? Quando o governo
estabelece desonerações e isenções, e a gente sabe como se comporta os empresários. Por sua vez, os bancos também vão lucrar, porque eles vão pegar esse dinheiro das contribuições, vão botar numa poupança e vão fazer aplicações financeiras. E esse trabalhador não vai conseguir se aposentar, ou vai se aposentar com muito menos. A título de comparação, o governo, a título de comparação, com o Chile, a situação é péssima. O governo brasileiro, em nenhum momento faz as simulações de como funcionaria o sistema, quem lucraria, quanto seria gasto. Mas a simulação feita pela Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal, ou UNAFisco, estimou que os bancos vão ganhar, com a capitalização, algo em torno de 388 bilhões por ano. Vão ganhar 388 bilhões por ano. Tá? Como? Recebendo a contribuição e ganhando em cima dela. Por quê? A UNAFisco fez uma simulação simples. Uma taxa de carregamento de 2%, uma taxa de administração de 2%. E aí, o valor médio anual de faturamento dos bancos, a UNAFisco considerou 2 ciclos de 35 anos. Né? E as pessoas se aposentando aos 65 se for homem e 62 se for mulher. Com isso, os bancos vão ganhar muita grana. E o trabalhador vai se aposentar com quanto? Se o trabalhador receber o salário médio brasileiro, que está algo em torno de R$ 2.300, se ele contribuir 30% disso ao longo de 35 anos, ele vai receber, sabe quanto por mês, quando se aposentar? Você acha que ele ganhava? Aliás, a UNAFisco fez uma conta aqui com 3 mil, estou olhando até uma outra conta, com 3 mil reais de salário, você sendo descontado 30% desses 3 mil, você sabe quanto que você vai receber de aposentadoria? Nem um salário mínimo brasileiro, que é algo em torno de R$ 988 reais. Você vai ganhar 600 reais. Você vai se aposentar com 600 reais. Porque você vai ser descontado do seu salário, o banco vai incidir uma taxa de juro merrequinha, né? É igual o fundo de garantia por tempo de serviço, que a taxa de juros é ridícula. Em compensação, o governo empresta esse dinheiro aí para os bancos, né? Os bancos, por sua vez, emprestam para as construtoras, e as construtoras têm lucros bilionários, os bancos também têm, mas a conta do FGTS tem uma taxa de juros ridícula. A mesma coisa a poupança, a caderneta de poupança. Além disso, o banco vai cobrar uma taxa de administração. Aí, no final, você vai receber aposentadoria merreca. Tá? Por sua vez, o governo vai ter que cobrir um rombo, porque com a adoção da capitalização, durante o processo de transição, aqueles trabalhadores que ainda já estão aposentados, ou estão em vias de se aposentar, e em nenhum momento contribuíram para a capitalização, eles não têm uma conta, o governo vai ter que meter dinheiro do Tesouro Nacional. E aí a UNAFisco estimou, tá, um rombo gigante, tá, para cobrir. Então, o governo que quer fazer a reforma da Previdência, supostamente para economizar R$ 1 trilhão por ano, vai gerar um rombo. Um rombo, tá? A transição, segundo os cálculos aqui da Anfip, que é outra sociedade, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, eles estão estimando um custo de transição de 10 trilhões de reais. Um governo que quer economizar 1 trilhão vai custar 10 trilhões de reais para fazer essa transição. 10 trilhões de reais significa 136% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do Brasil. Então, a adoção do sistema de capitalização, ao invés de melhorar a renda do trabalhador, ele vai perder 77% da renda dele, ao invés de economizar, tá? Ao invés de economizar
para o Tesouro Nacional, vai gerar um rombo que o Tesouro não vai tirar, não vai ter onde tirar para cobrir. O curioso é que um dos motivos que o Paulo Guedes quer economizar, quer fazer tudo para economizar esse número mágico de R$1 trilhão, ele diz que não é para gastar com saúde e educação, é simplesmente financiar a adoção do sistema de capitalização. O resultado não é a utopia, não é Canaã. O resultado é mais prejuízo para o trabalhador. É um efeito que só traz vantagem para os empregadores e para os grandes, pros grandes empregadores e para os banqueiros, e prejuízo para os trabalhadores. Inclusive um prejuízo muito maior, porque é recessivo, você vai tirar a grana dos aposentados e obrigar os trabalhadores a gastar mais, economizando para a aposentadoria. Gastando mais, o trabalhador, com a sua própria aposentadoria, ele não vai ter dinheiro para consumir. Sem consumo, menos compra, menos faturamento das empresas, e as empresas logo não vão ter recursos para investir e contratar funcionários. Então, nós vamos entrar num círculo vicioso. Queria dizer para os nossos ouvintes que daqui a 2 minutinhos o João Paulo vai entrar ao vivo. Nós vamos conversar com ele, para ele conversar conosco sobre o impacto da reforma da Previdência na economia de um todo. Então, eu nem vou entrar no impacto. Eu comecei aqui a falar, ele que vai aprofundar nosso entrevistado ao vivo. Agora, um sistema de capitalização no Brasil, ele só seria sustentável, viável, se ele entrasse com a contribuição do empregado. Somente com a contribuição do empregador também. Ele não se sustenta só com a contribuição do empregado. Como eu disse, o trabalhador que na ativa recebia R$3.000, quando ele se aposentar, ele vai receber apenas R$600. Para garantir pelo menos o salário mínimo, você teria que tirar de algum lugar. Ou você vai tirar do Tesouro Nacional, então significa rombo, aumento do gasto. Se você queria economizar substituindo o sistema de repartição para o sistema de capitalização, você vai ter gasto público, por um lado. E pelo outro, isso para garantir um salário mínimo, que é 900, e não quase 1.000, não é R$600. Então, a única maneira de manter o sistema funcionando é com a arrecadação também em cima do empregador. Mas não é isso que eles querem, até porque eles devem à Previdência Social, né? Hoje, a dívida previdenciária, tá? É o cara que já foi apurado que deve, é de R$1 trilhão, é mais de R$1 trilhão. É o valor justamente que o Paulo Guedes diz que vai economizar cortando a aposentadoria dos velhinhos, tá bom? Nós vamos agora conversar com o João Paulo, aqui no Economia é Fácil, aqui na Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. João Paulo, você nos escuta, meu amigo? Estou lhe ouvindo sim, está um pouco baixo, mas consigo te ouvir. Então, o João Paulo, só apresentar para os nossos ouvintes, o João Paulo é economista, baiano, então, cara tranquilo, ele realmente é um baiano como aquele estereótipo de baiano, um cara tranquilo, mas eu já vi o João Paulo nervoso. É um companheiro economista de luta, trabalhador, dirigente sindical, diretor até do sindicato, lá dos servidores públicos federais, da seção sindical lá no órgão dele. João Paulo, meu amigo, ele está falando ao vivo direto de Brasília, Distrito Federal. João Paulo, qual é o impacto da reforma da Previdência na economia? O Paulo Guedes diz que a reforma depois que adotada a reforma da Previdência, inclusive o sistema de capitalização, a economia brasileira vai deslanchar. Isso é verdade, na sua opinião? Bem, você já falou bem sobre os efeitos da reforma da Previdência sobre a economia, né? O governo assumiu a retórica nesse início
que apenas seria exclusivamente em torno da reforma da Previdência. Né? Isso evidencia muito o que é o governo Bolsonaro. Né? Um governo que foi eleito sem plano de governo, e isso também se aplica à economia. Né? O único plano de governo que o Bolsonaro apresentava para a economia era entregar a economia ao Paulo Guedes, e a única medida que o Paulo Guedes apresentou nesses 5 meses de governo foi a reforma da Previdência. Os efeitos dela, a economia que seria de 1 trilhão, não aconteceria agora, seria uma coisa que seria estimada nos próximos 10 a 15 anos, no melhor dos mundos, e o impacto fiscal dela imediato também seria nulo, porque ela é uma reforma para daqui para o futuro. Então, você acaba não tendo um efeito de substituição, como o governo queria, de investimento público pelo investimento privado. Fica muito nesse ponto da falta da confiança, como os economistas ultimamente têm falado, que é que vai aprovar a reforma da Previdência e aí a confiança do empresariado vai voltar e vamos ter investimento e aí a economia vai voltar a crescer, vai voltar a gerar emprego. E a gente sabe que não é isso. O governo precisa tomar algumas outras medidas. Nós estamos passando por um momento de uma economia altamente deprimida. Há sinais bem claros que a gente pode estar entrando numa recessão técnica, né, que ficam 2 trimestres seguidos de queda do PIB. E para nós caminharmos com a depressão, eu acho que é um caminho muito provável, porque, inclusive, o governo fica apegado muito ao fundamentalismo fiscal neoliberal. É um fundamentalismo fiscal e é neoliberal, porque o governo não consegue sair das próprias amarras retóricas que cria. João Paulo, vou te fazer uma perguntinha aí para esclarecer para os nossos ouvintes. Você acha, por que então que a classe empresarial, não só os banqueiros, se fechou em torno da questão da reforma da Previdência? Acho que é um pouco de miopia. Hoje, o Barack Obama, o ex-presidente americano, estava no Brasil fazendo palestra, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que as pessoas deveriam se orgulhar, deveriam gostar de pagar os impostos, porque no imposto, na realidade, é um investimento social. E a partir do imposto, você criando uma sociedade melhor, as empresas acabam vencendo mais. Só que no Brasil isso acabou nos últimos anos, ou talvez nunca tenha acontecido, de ter essa visão do investimento público como complementar ao investimento público com foco social, como complementar ao investimento privado. Sempre se enxergou o investimento público no máximo como aquele que cria infraestrutura para o capital lá dentro, né, e acabe dando lucro para as empresas. A gente está vivendo hoje, por isso que pareça, a sociedade, uma parte da sociedade, está muito... se comprou muito essa ideia do neoliberal, que nós precisamos excluir o Estado da sociedade para que as contas privadas, digamos assim, o capital privado, possa prevalecer, e a gente sabe que isso não acontece. Né? Investimento privado, em cima do investimento público, e o investimento público ele acaba gerando externalidades que acabam fazendo com que o investimento privado cresça. Né? João, por conta do tempo, queria te agradecer. Você está aqui aberto, aqui é um espaço aberto para você. Né? Próximo programa, eu te peço para voltar a participar. E você quer fazer alguma última consideração para os nossos ouvintes? Então, só para colocar que nos últimos dias o governo tem finalizado com algumas outras medidas, né, para estímulo da economia. Com essa degringolação do PIB, né, com a ausência de crescimento, o presidente do Banco Central recentemente disse que esperava que o investimento privado ocupasse o espaço do investimento público, e que isso não ocorreu. O governo começou a ensaiar algumas medidas econômicas do Banco Central à frente. São medidas ainda muito tímidas, mas finalizam que pode ser haver algumas medidas de estímulo à demanda. O governo hoje tem aquela vantagem básica, né,
dizendo que vai liberar o PIS/PASEG e o FGTS caso as reformas passem. Ele está muito fixado nessas reformas, a gente sabe que os interesses que o Paulo Guedes atende, o que ele representa. Mas, enfim, é isso. A economia tende a ficar sofrer pelos próximos meses, eu acredito. E a gente deve estar caminhando, com certeza, com a recessão técnica e provavelmente até mesmo com a depressão. João Paulo, muito obrigado. Falou, um forte abraço. Obrigado. E aí a gente volta aqui, direto aqui no estúdio. Eu queria registrar que nossos ouvintes, tem vários aqui assistindo, mas curtindo a live, a Juliana Santos, o Jorge Cabral, a Márcia Pereira, que curtiram o nosso programa. A gente está tendo alguns probleminhas técnicos, então, mas a gente já está rumando aí para encerrar nosso programa. Queria deixar registrado que dia 14 de junho, as centrais sindicais, com a adesão do conjunto do movimento sindical, mas também do movimento popular, movimento de combate às opressões, todos juntos vão construir uma greve geral. E o principal eixo da greve geral é lutar contra a reforma da Previdência. Insisto, não é contra algum ou outro ponto ou em defesa de uma reforma alternativa. A reforma da Previdência, como eu disse, como o João Paulo falou aqui no ar, é muito ruim para o trabalhador e trabalhadora e também para a economia como um todo. Os patrões, os grandes patrões, na verdade, veem interesses nela e por isso que defendem, porque só eles, os grandes empresários latifundiários, os agronegócios, os grandes do agronegócio, e os banqueiros, principalmente, vão obter vantagem com a reforma da Previdência. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, não. Nós vamos sofrer ainda mais. Se hoje o INSS, se hoje a Previdência é ruim, tá? Vai ficar muito pior. Já dei vários exemplos aqui, vários motivos, e exemplos concretos, porque nos países aqui, a Argentina desfez a reforma da capitalização, embora já agora com o governo Macri, fez uma nova reforma da Previdência, aumentando a idade mínima, dificultando as aposentadorias, parecido com uma boa parte do que a reforma da Previdência brasileira quer fazer agora. A diferença é que lá Macri não refez o sistema de capitalização que tinha sido encerrado na gestão do presidente Néstor Kirchner. É evidente, gente, que a economia de lá, a economia argentina, está muito mal e não melhorou com reforma da Previdência, com reforma trabalhista, com corte do gastos públicos, com superávit primário, com ajuste fiscal. A economia argentina está mal e, inclusive, obrigou o governo Macri, que era o campeão do neoliberalismo, a adotar medidas, entre aspas, consideradas heterodoxas, porque o país foi à lona, tá? O país quebrou. Para o Brasil não correr o mesmo risco, por favor, não devemos deixar passar a reforma da Previdência. A reforma trabalhista passou e o resultado é o aumento do desemprego, não é a geração de empregos. Muitos empresários, inclusive, e banqueiros já vão dizendo que a reforma da Previdência não é suficiente. Por que isso? Ele já tem o discurso preparado, pós-reforma, para dizer que não é suficiente e é preciso, depois desse grande ataque aos direitos dos trabalhadores, fazer uma segunda rodada de ataque. Uma segunda, na verdade, uma terceira, quarta, né? Então, ele já tem, inclusive, uma agenda de ataques. Eles querem fazer uma reforma tributária, por exemplo, mas são contra impostos de grande fortuna, como prevê a Constituição. Em todo mundo, imposto de herança, de grande fortuna, imposto sobre lucro, tem. No Brasil não tem. Imposto sobre dividendos, né? Lucros e dividendos distribuídos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem isso. E o que eles querem fazer? Acabar com as contribuições sociais que financiam a Seguridade Social, por exemplo,
que não incidem sobre as grandes empresas, porque a micro e pequena empresa tem a regra do Simples, tem várias regras, e eles não pagam. Então, quem vai ser afetado, novamente, vai ser o trabalhador mais pobre e o de classe média. O de classe média, porque é retida na fonte, no imposto, e paga imposto de renda alto, muito alto, e eles não querem abaixar as alíquotas dos mais pobres e aumentar dos mais ricos, e o trabalhador mais pobre que paga o imposto direto, né, ICMS, etc. Então, os banqueiros já têm o discurso pronto. Então, temos que ser contra todas as reformas neoliberais, e o governo Bolsonaro é o governo da vez que aplica. Tá? Não adianta dizer, os outros fizeram. Os outros fizeram. Bolsonaro não só continua, foi eleito dizendo que ia fazer diferente, está fazendo não só igual, está fazendo pior. Então, é preciso dizer um não redondo, grande, unissono, no dia 14 de junho, certo? Hoje é uma prévia, o 30 de maio é uma prévia. E a gente vai continuar aqui falando sobre implicações, sem dúvida nenhuma, da reforma da Previdência. Eu quero concluir o programa, que a gente já atingiu o nosso horário limite. Agradecer aos nossos ouvintes. Quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo pela live no Facebook, por favor, curta e compartilhe. Deixe a sua crítica, seu comentário, sua sugestão, sua pergunta. Vai ficar salvo no Facebook, você vai poder assistir a qualquer horário do dia. Informar os nossos ouvintes, né, Antônio, que está salvo 2 lives, né? A gente fez um intervalo, né? Tivemos que fazer o intervalo, então não é uma live só, são 2 lives, a primeira parte e a segunda parte do programa. Então, para o pessoal não ficar meio perdido. Então, são 2 partes. Teve o programa de hoje. Nós temos nossa programação completa do Censura Livre. Vocês podem ouvir a qualquer hora, vocês podem ouvir ela sendo transmitida pelo site. Nós temos o stream do site www.clwebradio.com, clwebradio.com. Você pode ouvir quando ela estiver sendo transmitida. Nós também temos o nosso aplicativo no Play Store, que vocês podem abaixar e ouvir no Radionet. Para encerrar o programa, eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes que nossa emissora é uma emissora de trabalhador para trabalhador. Então, ela pretende ser a voz da classe trabalhadora. Então, nós não recebemos patrocínio, nem rachadinha de político. Tá? Nós somos sustentados pela contribuição de você, trabalhador. A gente convida sindicatos e entidades a vir aqui contribuir conosco, quem sabe, inclusive, ter programa aqui, mas você individualmente pode contribuir depositando um dinheirinho na nossa conta corrente. É a conta corrente da emissora, não é uma conta corrente individual, é a conta corrente da emissora, e nós pedimos a sua contribuição. A conta corrente é do Banco Bradesco, a agência é a 6.666, 666646, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, 5.602-2, 5602-2, tá? Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, tá bom? Tá lá na nossa página do Facebook, tem um bannerzinho com o número da nossa conta corrente. Eu espero a contribuição de vocês para fortalecer nosso projeto, tá bom? Encerro por aqui, convido vocês a nos assistir na próxima quinta-feira, às 8 da noite, Economia é Fácil, quinta-feira, às 8 da noite. Amanhã, né, Antônio, eu vou entrar ao vivo por telefone. Antônio liga para mim, onde eu estiver, eu tento falar da melhor forma possível para falar os destaques, né? Um boletim rapidinho com os destaques do noticiário econômico do dia. Então, eu falo rapidinho as notícias do dia, as notícias econômicas do dia, amanhã às 8h30. Então, não
deixe de ouvir o programa Boletim Censura Livre com um brilhante jornalista, nosso mestre, onde eu aprendo cada dia mais de radiojornalismo, com Antônio de Pádua Figueiredo. Então, amanhã às 8 da manhã, Antônio de Pádua Figueiredo com um boletim Censura Livre, primeira edição. Quer falar uma coisinha aí, Antônio, para a gente encerrar? Ele não quer falar, não. Então, eu estou encerrando aqui a live, estou encerrando aqui as transmissões. Um forte abraço para vocês e até o próximo programa. Beijos e abraços a todas e todos. Censura Livre Web Rádio, a voz da classe trabalhadora.